Bom dia, bebês. Boa tarde, bebês. Boa noite, bebês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós vamos começar hoje, então, mais uma das nossas aulas à distância da disciplina de História, então, do ensino médio, aula para os terceiros anos. Como vocês estão? Tudo bem? Então tá, gente. Que bom que vocês estão bem, estão em casa, estão quietinhos e se cuidando. Nossa aula de hoje vai ter como tema o primeiro reinado, a independência do Brasil e o primeiro reinado, quando o Brasil então se torna uma nação independente, se desvincula de Portugal e tem o seu primeiro mandatário próprio, Dom Pedro I, tá bom? Nós já trabalhamos um pouco disso quando nós vimos a vinda da família real para o Brasil, vocês lembram? E as consequências desse movimento político para a época, tá bom? Gente, retomando a vinda da família real, o Brasil começa a se tornar mais autônomo, eu não estou falando em independente, eu estou falando em autônomo, ele começa a andar pelas próprias pernas, a partir de 1808, com a chegada da família real ao Brasil, que veio da Europa então, e logo depois tornou o Brasil Reino Unido a Portugal, ou seja, o Brasil deixa de ser colônia e se torna um reino em paridade, em igualdade com Portugal nesse momento. Isso traz uma série de consequências políticas, econômicas, se abrem os portos brasileiros às Nações Amigas. As Nações Unidas é ótimo, né, professor? As Nações Amigas, e o Brasil começa a ter então um novo fluxo econômico, político, enfim, né? O Brasil começa a andar mais pelas próprias pernas. Em 1820 acontece a Revolução do Porto, lá em Portugal, e o rei Dom João VI precisa voltar para Portugal para se manter com a coroa sobre a cabeça, né? É uma revolução liberal do Porto e que de liberal só tinha mesmo os princípios para os portugueses. Para o Brasil, essa revolução, essa revolta lá do Porto, não tinha nada de liberal. Por quê? Porque uma das condições impostas por essa revolução do Porto é que o Brasil retornasse à condição de colônia e perdesse todas as vantagens, os privilégios, vamos dizer assim, que tinha obtido por sua posição de Reino Unido a Portugal. Quando Dom João vai para Portugal, deixa aqui o príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, o seu filho. E o Dom Pedro aqui vai começar a fazer articulações com os brasileiros, né, com as elites brasileiras, para se manter aqui, para que isso não venha causar maiores transtornos aqui para o Brasil. Com a pressão portuguesa cada vez maior, né, estão escutando? E seu caminhão aqui do lado, né? Ele faz bastante barulho. Com a pressão cada vez maior dos portugueses, que barulheira! Com a pressão cada vez maior dos portugueses, Dom Pedro começa a ter que tomar algumas atitudes mais drásticas. Por exemplo, no começo de 1822, quando as cortes portuguesas pedem que ele volte a Portugal para que o Brasil retome a sua posição de colônia, ou seja, tu não tem que ter um príncipe regente na colônia, tu tem que ter um governador, alguém que dê conta dos problemas coloniais, não um príncipe aqui. Dom Pedro resolve ficar. 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, teria dito então Dom Pedro de Alcântara, né, nesse momento que ele decide ficar no Brasil. No material que eu deixei para vocês, a gente tem uma cronologia dos acontecimentos que vão levar à independência, né? Por exemplo, maio de 1822, eles instituem aqui no Brasil, Dom Pedro e os parlamentares brasileiros, o cumpra-se. O que é isso, cumpra-se? Qualquer ordem vinda de Portugal deve ser aprovada pelo príncipe regente para que tenha ação efetiva em território brasileiro. Ou seja, tu tem um filtro aí muito poderoso para as decisões da corte lá em Portugal. Cara, isso vai deixar os caras loucos no parlamento português. Por quê? Porque tu está resistindo a se tornar novamente uma colônia, né? Então, Dom Pedro ainda é declarado pelos parlamentares, pelos deputados aqui,
defensor perpétuo do Brasil. Mesmo antes de ser rei, Dom Pedro, enquanto príncipe regente, é declarado defensor perpétuo do Brasil, o que dá uma legitimidade ainda maior para suas ações no campo político e no campo imaginário, né, para as pessoas comuns. Olha, Dom Pedro é o defensor perpétuo. Isso é uma jogada até de marketing político feita pelo Dom Pedro e pelos deputados aqui do Brasil. 28 de agosto de 1822, chegam ordens mais incisivas das cortes portuguesas. Dom Pedro e sua família devem retornar imediatamente para Portugal. E o Brasil voltará e perderá o que as cortes chamam de privilégios de quando era ainda um Reino Unido. Bom, Dom Pedro, nesse momento, está numa viagem de quase um mês para São Paulo, Santos e São Paulo. Para quê? Para acalmar uma revolta que havia em São Paulo de Piratininga e também para articular o apoio dos fazendeiros paulistas, das elites paulistas, né? Esse cara já está articulando uma série de questões para ter cada vez um apoio mais efetivo das elites brasileiras, que eram, na verdade, quem mandava no país. Quem recebe a mensagem das cortes portuguesas lá no Rio de Janeiro, no Palácio Imperial, que na verdade era um sobrado, não tem nada de palácio naquilo ali, é Dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, uma princesa que veio da Áustria, uma princesa muito nobre, né? Dona Leopoldina era da família dos Habsburgo, uma mulher extremamente intelectualizada, letrada. Ela era, na verdade, alguns defendem isso, que na verdade Dona Leopoldina que era a grande estadista, a grande política e articuladora desse movimento de independência. Dona Leopoldina lê a mensagem e diz: não temos mais o que fazer. Ela mesma redige, percebam isso, é Dona Leopoldina que redige uma declaração de independência e manda pelos mensageiros reais para o marido assinar lá em São Paulo, né? Dona Leopoldina, então, se reúne com o seu principal conselheiro, o principal conselheiro de Dom Pedro I, que é o José Bonifácio de Andrada e Silva, é um dos grandes articuladores e promotores desse movimento de independência do Brasil, e ela manda essa mensagem para Dom Pedro assinar lá em São Paulo. Nesse momento, Dom Pedro está retornando, então está em viagem, próximo ao Riacho Ipiranga. E aí vem a questão anedótica da história brasileira, né? Eu mandei para vocês ali uma série de quadros que demonstram heroicamente, que simbolizam heroicamente esse momento que seria o grito do Ipiranga, quando Dom Pedro recebe a mensagem, recebe a declaração de independência, lê e faz um discurso à caravana que ia com ele ali, a sua comitiva, e às margens do Ipiranga puxa a sua espada montado num cavalo branco e faz o grito da independência, o famoso independência ou morte. Bueno, as coisas não eram bem assim. Primeiro, relatos da época contam que Dom Pedro estava com uma série de indisposições estomacais nesse momento, né? Ele estava com a diarreia meio violenta, uma indisposição mais que estomacal, intestinal. E ele estava várias vezes tendo que parar para fazer aquilo que a gente faz quando a natureza nos chama, provavelmente numa moitinha ali atrás, na beira da estrada. Então, Dom Pedro estava extremamente debilitado por conta desse probleminha de intestino. Sendo assim, provavelmente ele não estava montado num cavalo branco. Para longas distâncias, né, e isso é onde o Rio Grande do Sul se insere inicialmente na economia brasileira, na economia no mercado interno brasileiro, para grandes trajetos, a montaria ideal não é um cavalo, é a mula. A mula tem os passos mais curtos, ela é extremamente mais confortável, né, do que o cavalo, né? Então, provavelmente Dom Pedro, além de estar com uma diarreia violenta, montava uma pequena mulinha, né? A comitiva era bem mais reduzida. A casa que aparece lá
no quadro do Pedro Américo, que é o quadro mais famoso da independência. Ele é de lá de 1888, foi encomendado pela família real, já pelo Dom Pedro II, para dar visibilidade às proezas do seu pai. Ali tem uma comitiva imensa, tem uma casinha no fundo. Aquela casinha foi construída só 30 e poucos anos depois do Grito do Ipiranga, né? Essa casa não existia naquele tempo ali. Então, por que eu estou falando? Ah, e outra coisa, o carreteiro, né? O carreteiro simboliza o povo. E aquele cara ali, o cara puxando a carreta de bois parado assim, o que está acontecendo? O que é isso aí? Por que esse maluco está levantando essa espada, né? O povo está parte desse processo. Uma das coisas mais significativas nesse quadro é isso, se a gente for olhar ele criticamente. O povo está parte desse processo. É um processo que é tomado e tocado pelas elites, né? Pelas elites, pela nobreza, pelos fazendeiros, né? Por todos esses caras que articulam política e economicamente aqui no Brasil. Voltando ao quadro. Qual é que é a importância disso? Gente, as nações quando surgem, né? Quando elas se tornam independentes, com o tempo elas precisam dos seus mitos fundadores. Os Estados Unidos têm os pais peregrinos, a Rocha Plymouth, o Dia de Ação de Graças, que mais do que um momento político é um momento religioso, de integração com os indígenas, que não aconteceu posteriormente nos Estados Unidos, né? Foi extremamente sanguinária a relação entre os colonizadores com as populações nativas do norte da América. Mas então, aqui no Brasil também se precisava desse rei herói, né, montado no seu cavalo branco. Tanto é que eu coloquei para vocês uma segunda imagem, que é de um pintor francês, sobre uma batalha em 14 de julho de 1807, que Napoleão teria vencido sobre os russos, que o nome é Friedland. Gente, se a gente olhar as duas pinturas, essa de 1807, ela é feita em 1861, entre 61 e 75, né, por esse pintor francês, e a outra que é de 1888, as semelhanças são impressionantes. Tanto é que o Pedro Américo foi até acusado, agora, mais tarde, né, já no século XX, por alguns historiadores, de plágio, de ter plagiado esse quadro do francês lá, que o nome do cara, onde é que está o nome do cara aqui, gente? Ernest Meissonier, né? O professor fala em francês pra caramba. Vocês sabem disso, que uma das minhas grandes qualidades é ser poliglota, né? Como diz um amigo meu, ele fala lá várias línguas, ele é um troglodita. Piada de tiozão, sim. Mas aí tem mais uma pintura que eu queria falar para vocês, que é uma do François René Murrault. Esse cara foi contratado pelo Senado brasileiro para fazer uma pintura. E essa é a mais fora, então, porque descontextualiza toda. Ela é totalmente imaginativa, né? Que é o Dom Pedro montado no seu cavalo com uma multidão ao seu redor. E aí a gente vai olhar essa multidão, pensem comigo, o Rio de Janeiro, no século XIX, no começo do século XIX, ele é uma cidade negra. Ele é uma cidade formada, em sua grande maioria, por africanos e descendentes de africanos que foram escravizados. Nessa pintura não aparece um negro, e é Dom Pedro chegando no Rio de Janeiro. Parece uma galera europeia medieval, né? Todo mundo branquinho, todo mundo, né, clarinho e com roupas que não são consoantes com o tempo, enfim. Para que isso? Para mostrar a ideia dominante, né? Não vai para a cabeça de um pintor ou mesmo de um político do século XIX, mostrar a nação como uma nação mestiça, cheia de índios e negros, isso não pegava bem, né? É bonito ser branquinho e cheiroso, segundo as ideias da época. Um absurdo, né? Um absurdo, mas que faz parte dessa construção do imaginário brasileiro, tá, gente? Bueno. Declara a independência, tá tudo lindo? Não, tu tem resistência. Aonde? No Grão-Pará, onde hoje é o Pará, na Bahia e no Maranhão, principalmente. Além de nós termos problemas sérios na província Cisplatina. Você sabe que estado é esse? É o Uruguai. O Uruguai pertencia ao Brasil, tinha sido conquistado pelo Dom João VI, né? Ainda lá na década de 1918, 1920, enfim. Não lembro agora a data exata, mas enfim. Como é que nós vamos, né? Como é que o Brasil vai enfrentar essa resistência
a sua independência. E o que são esses polos? Principalmente Bahia, Maranhão e Pará, nós temos uma população portuguesa fiel a Portugal, muito grande. E ali nós vamos ter focos sérios de resistência, né, na Bahia, no Maranhão e no Pará. Mas nós não temos um exército. O Brasil era um Reino Unido, ainda não tem um exército articulado. O que Dom Pedro faz? Contrata mercenários europeus, mercenários franceses e principalmente ingleses, né, que vão comandar esse exército recém-criado. As patentes mais altas são tomadas ou por nobres, né, como Dom Pedro era português, né, ou alguns brasileiros, mas principalmente por oficiais ingleses, e vai reprimir a partir das armas esses movimentos de resistência à independência do Brasil. Os Estados Unidos vão reconhecer a independência em 1824, já, né, com a sua política de América para os americanos, né, não nesse momento para os norte-americanos, como hoje, até hoje, mas ainda para os americanos, falando em continente. O que é a América para os americanos? A menor interferência europeia possível. Os Estados Unidos já despontam ali como uma liderança política na conjuntura geopolítica das Américas. Portugal vai reconhecer formalmente a independência só 3 anos depois. E aí é o seguinte, caras, é Dom Pedro negociando com o pai dele. Né? Olha, pai, quero ser independente. O pai dizendo, não, mas tu vai ter que me pagar uma indenização, papapá, papapá. Mais do que um jogo geopolítico, repetindo então essa palavra, é um jogo de interesses familiares, cara. É o cara negociando com o pai dele, que é rei. O que acontece? Ele vai ter que pagar uma fortuna de indenização a Portugal, 2 milhões de libras esterlinas, a moeda inglesa, né? Lembre-se que a Inglaterra é a principal aliada de Portugal, né? E a libra esterlina nesse momento é a grana franca, o dinheiro franco que roda pelo mundo, 2 milhões de libras esterlinas. E ainda não se unir a nenhuma outra colônia portuguesa. Não tem assim, qual é que é o medo? Ah, o Brasil se tornou independente. Vamos articular com Angola e vamos fazer uma grande nação no sul do Atlântico? Imagina, Angola na África, Brasil aqui, nós vamos dominar tudo isso. Não, não. Dom Pedro assina ali que somos só nós aqui e deu. A Inglaterra, sempre a Inglaterra no século XIX, vai ficar muito feliz com esse acordo. Por quê? Primeiro que ela tinha um interesse de que Portugal reconhecesse, né, porque eles queriam que o Brasil cessasse com o tráfico de escravos. Não rolou, a mão de obra brasileira, a economia brasileira desse momento se movimenta através da mão de obra escravizada africana. Nós temos mais do que movimentar aqui a enxada, nós temos um ciclo econômico muito forte de tráfico negreiro, que envolve muitos setores produtivos nesse negócio. Então os brasileiros nesse momento disseram, não tem como terminar com o tráfico agora. Mas aí Portugal reconhece e coloca 2 milhões de libras como indenização. De onde Dom Pedro I vai tirar essa grana? Óbvio, ele vai pedir emprestado aos ingleses. Já iniciamos nossa independência endividados em 2 milhões de libras esterlinas com os ingleses, fora o pagamento que devia ser dado aos oficiais ingleses que estavam comandando o exército, né? Deixei para vocês ali também a história da Maria Quitéria, que foi uma moça baiana que se fingiu de homem, se vestiu com trajes masculinos e participou da guerra pela independência na Bahia. É impressionante a história dela. Pesquisem que vale a pena. Essas mulheres brasileiras que se destacaram ainda num período. Nós somos uma nação machista até hoje, mas não se compara com o que era no século XIX, né? E ela ter se destacado dessa forma é algo incrível para a época, tá bom? Bueno, nos tornamos independentes e agora vamos ter uma nova nação, né? Tudo diferente. Não. O Brasil vai seguir sendo uma nação com economia agroexportadora, ou seja, iniciando ali o processo da produção de café, né? Latifundiária, grandes extensões de terra, e escravocrata. A mão de obra escrava vai ser a principal base para movimentar
a economia brasileira. A estrutura social do Brasil não vai modificar de forma alguma. Ela vai se manter a mesma, se nós formos olhar de uma forma mais ampla, até 1930. Até a década de 30, quando Getúlio Vargas começa a fazer uma ou outra modificação, reconhecendo os trabalhadores como agentes ativos na economia, não apenas mão de obra passiva, né? Como disse um outro presidente da República Velha, que a questão social era um caso de polícia. Né? O Brasil, então, se mantém com as mesmas estruturas, inclusive, né, nós vamos comparar com o resto da América Hispânica, com as colônias que pertenciam à Espanha, aqui na América do Sul, nós somos a única monarquia, nós somos a única nação governada por um rei. Todas as ex-colônias espanholas são repúblicas. E aí, como é que isso se dá aqui no Brasil? Também é um efeito da vinda de Dom João VI em 1808. Se criou no Brasil uma cultura monárquica. Por quê? Porque nós não éramos mais uma colônia, o rei estava aqui. Não é tão distante como o rei espanhol que está lá em Madrid. Não, o rei estava no Rio de Janeiro. Então se cria essa cultura monárquica aqui no Brasil. Né? Então, coloquei ali a questão das bandeiras. Gente, lá no ensino fundamental, isso aconteceu comigo e provavelmente até com alguns de vocês, nos ensinaram o seguinte: as cores da bandeira do Brasil são o verde das matas e o amarelo das riquezas, porque é tudo muito bonitinho, né? Não, gente, a coisa é muito mais pragmática, prática, política do que essa coisa bela de verde das matas e amarelo das riquezas. A bandeira brasileira, a primeira bandeira do Brasil, na verdade ela era uma bandeira pessoal de Dom Pedro I, a bandeira do príncipe regente do Reino Unido, do Brasil, a Portugal e ao Algarve, que vai ser modificada, né, provisoriamente até dezembro, quando Dom Pedro é coroado imperador do Brasil. Ele não era um simples rei, ele era um imperador. Pense que o tamanho do Brasil, naquele momento, cabe toda a Europa, cara. O Brasil, territorialmente, ele tem a capacidade de ser colocada toda a Europa, com exclusão, acho, da Rússia europeia, dentro dos nossos limites. Então, esse cara era um imperador de um vasto continente aqui, né? De um vasto território. Mas a bandeira, a primeira bandeira, a bandeira do Império, né, que começa a ser usada em 1822, é a mesma bandeira de Dom Pedro, acrescentada de alguns detalhes, como por exemplo uma coroa mais elaborada em cima. Né? Então a gente tem a bandeira, a primeira bandeira do Brasil não é uma bandeira que tenha a ver com uma questão de nação, de coletivo. Ela é a bandeira do rei. Ela segue padrões absolutistas. Né? Não se esqueçam que Dom João VI vem para cá porque Napoleão está derrubando todo mundo na Europa. E Napoleão vai indo e as ideias liberais vão chegando junto. Tanto que em 1820, no Porto, a Revolução é liberal. Para os portugueses, mas liberal. Né? Só para os portugueses. Certo? Mostrei ali para vocês, então deixei a bandeira do Dom Pedro, a bandeira do Império, e logo depois eu coloquei ali uma bandeira que é um esboço que um historiador chamado Augusto de Lima Júnior encontrou na década de 40 nos arquivos lá de Portugal, nos arquivos do rei Dom João VI. É um esboço de uma bandeira que foi encomendada pelo próprio Dom João VI ao artista Jean-Baptiste Debré, né? O Debré, ou Debré, né? Como diria o finado Brizola. O Jean-Baptiste Debré, que foi o cara que elaborou também a bandeira do Dom Pedro I. Né? Um artista francês fantástico, que estava viajando pelo Brasil e pintando tudo que ele via pela frente. É um dos grandes cronistas de imagens que nós temos desse período do Brasil colônia para o Brasil independente. Mas ele tem lá então um esboço de uma bandeira que tem assim a mesma estrutura, né? Do losango amarelo dentro de um retângulo verde. E aí eu volto para vocês das cores, né? Verde das matas e amarelo das riquezas. Queridos, no decreto que Dom Pedro emite, colocando o laço nacional, o que é o laço? É aquela rodinha assim, sabe? Que uma é verde por fora e amarelo por dentro, e mais uma rodinha verde,
sabe, que vai embaixo da bandeira, tipo um top, aquilo ali é o top ou laço nacional. E ele coloca lá verde primavera e amarelo douro. Só que na verdade, essas cores têm um significado muito mais político. São as cores das famílias reais, gente. O verde remete aos dragões verdes, símbolos, né, tanto da armada portuguesa quanto da dinastia dos Bragança, que são, né, os reis portugueses que Dom Pedro I faz parte, né? Dom João VI, Dona Maria, Dom João VI, Dom Pedro fazem parte da dinastia dos Bragança. E lá no escudo, deixei para vocês, está o brasão da Sereníssima Casa de Bragança, que era o título que essa família tinha, né? Que tem lá os dois dragões verdes, né, ao redor, né, ladeando o escudo. E o amarelo, se tem um tom de amarelo chamado amarelo Habsburgo. Dona Leopoldina pertence a essa família austríaca que dominou a Espanha, que dominou a Holanda, que dominou a Europa por muito tempo. Foi a família real mais poderosa da Europa durante muito tempo, né? Então, nada mais tranquilo do que nós colocarmos o verde dos Bragança com o amarelo dos Habsburgo nessa bandeira. E que nós vamos trazer até hoje, né, dentro do nosso pavilhão nacional, só que ao invés do globo ali, né, da esfera metálica imperial portuguesa e depois brasileira adaptada, nós vamos ter a abóbada celeste com os 26 estados e mais o Distrito Federal, com o lema positivista, né, que era a grande corrente filosófica dos republicanos, com o lema positivista ordem e progresso. Falta ordem, falta progresso, mas a bandeira está lá e, cara, ela é muito bonita, né? Eu acho a bandeira do Brasil diferenciada de tudo mais que existe no mundo nesse sentido, tá bom? Voltando aqui, Brasil está independente, precisamos de um conjunto de leis. Dom Pedro chama uma Assembleia Constituinte, deputados que vão votar, que vão criar a primeira Constituição do Brasil. Só que esses caras começam a ter umas ideias meio escabrosas para a cabeça do Dom Pedro, como artifícios para limitar o poder do imperador. Tu tem o Partido Português, tem dois partidos, o Partido Português, que é mais favorável ao absolutismo monárquico, né? Centralização do poder imperial nas mãos do Dom Pedro, e o Partido Brasileiro, com uma postura mais liberal, moderada. Lembra dos liberais? Então, com maior autonomia política para o Congresso, com regulamentação, né, com regulagem do poder do imperador. E aí Dom Pedro acha que isso está indo longe demais, que esse iluminismo brasileiro está indo longe demais. E, né, ele manda invadir o Congresso. Manda invadir a Assembleia com o exército, prende os deputados, manda eles exilados para outros lugares, inclusive os Andrados, José Bonifácio e o irmão dele, que eram amicíssimos de Dom Pedro, são mandados embora para o exílio. E Dom Pedro diz assim, não, deixa comigo que agora eu vou fazer essa Constituição. Eu vou fazer. E ele junta mais 10 amigos ali, 10 caras extremamente fiéis a ele, e ele outorga, ou seja, ele entrega uma Constituição para o Brasil em 1824, que é a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, né, que tem como principais pontos assim, a criação de uma nobreza de título. Nós vamos ter barões, nós vamos ter viscondes aqui no Brasil, né, vamos ter vários desses títulos. Aqui nós temos o Visconde de São Leopoldo, o Visconde de Tournai, o Barão do Rio Branco, todos esses caras que têm títulos nobiliárquicos, né? Nós vamos ser um império católico. A religião do império vai ser católica. O Brasil é um império, uma monarquia confessional. Tanto vai ser assim que quando os imigrantes alemães chegam em 1824, todos aqueles que eram luteranos, porque são muitos, né? Nós trabalhamos numa instituição luterana, nossa escola, o instituto, era a antiga escola evangélica. No registro de chegada, nós tínhamos lá nome, idade, sexo, cor, procedência, religião.
Na religião do luterano não está escrito luterano, está escrito acatólico. Lembram que o A é negação? Ele não é católico. Por que não se coloca que é luterano? Porque o Brasil é um império católico e aqui não se admitem, não se legitimam outras religiões. Tu pode até aceitar que elas existam, mas tu não vai legitimar colocando que ele é luterano. Não se aceita. Ele não é católico. Ele é identificado a partir da negativa de ser católico, não ao positivo de ser luterano, né? Então nós vamos ter uma nação católica até a República, quando se separa Estado de religião. Transmissão hereditária de pai para filho, então a nobreza. O Senado, os senadores são escolhidos pelo imperador e o mandato deles é vitalício. Eu sou escolhido senador e eu sou senador até morrer, cara. Ou se o imperador mandar eu sair dali, né? Mas a princípio o meu mandato é vitalício. Voto indireto, né? Não é o Senado que vai votar sempre, e censitário, não Senado, desculpa. Não é todo mundo que pode votar, tu vota em representantes que são delegados para uma outra votação, e voto censitário, ou seja, só vota quem ganha acima de um teto mínimo anual. Né? Tipo hoje tu pega a declaração de renda, né? Declaração do teu imposto de renda, tu tem que apresentar, olha, eu ganho tantos R$ 1.000 anuais, a partir disso aqui eu posso votar. Se eu ganhar menos que isso, não posso. Esse barulho provavelmente é o João andando pela casa de motoca, alguma coisa que ele está arrastando, tá? Não se apavorem que o mundo não está terminando, é só as crianças. País dividido em províncias, cujos governadores ou presidentes das províncias são nomeados pelo imperador, e o Estado é dividido em 4 poderes. Pega essa, Montesquieu. Esse é o iluminismo brasileiro. Não, mas agora nós vamos ter um império, mas vai ser um império esclarecido, tanto que o imperador divide, né, o Estado em 4 poderes. O poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo e o poder moderador. O poder moderador se concentra na própria pessoa do imperador. E esse poder moderador tem poder, né? O poder tem poder, oh, legal, né? Mas ele tem a prerrogativa de poder interferir nos outros poderes. Ou seja, tu não tem equilíbrio entre os 3 poderes e mais o poder moderador, né? O poder moderador é um poder absolutista. Tu faz de conta que tu tem os outros 3 poderes e coloca ali o rei dizendo pode, não segura a onda, não é assim que a banda toca, né? Esse é o iluminismo brasileiro, então, no começo, na primeira Constituição do Brasil, em 1824, né? Que foi entregue, então, pelo imperador. Tudo foram 1000 maravilhas. Não, não foram. Tu vai ter movimentos de resistência em vários locais. O maior movimento liberal brasileiro na época é a Confederação do Equador, lá do Nordeste. Movimento antimonarquista e liberal, e junto leva Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e outras regiões daquelas províncias vizinhas. Eles se juntam, inclusive com as elites locais, para lutar contra o excesso de impostos, por mais liberdade econômica. Só que algumas lideranças mais radicais, tipo Frei Caneco, Cipriano Barata, diziam o seguinte, olha, ok, a gente precisa de mais liberdade, mas a gente precisa reestruturar a sociedade brasileira. Nós temos direitos políticos, reformas na sociedade, ou seja, uma micro-revolução francesa acontecendo lá no Nordeste, né? Nós vamos ter que reestruturar a sociedade se nós queremos ser um outro país, se nós queremos ter um novo modelo, um novo padrão de nação dessa Confederação do Equador. Por que do Equador? Porque são estados que estão na linha do Equador, tá? Com essa posição mais radical, aos poucos eles perdem o apoio das elites, que dizem, não, peraí, a gente quer liberdade, mas isso aí vocês já querem baderna, né? Vocês já não estão querendo, né? Peraí, vamos modificar, mas vamos modificar só um pouquinho, porque a gente não pode perder nossos privilégios. Eles perdem esse poder, Dom Pedro manda exércitos liderados também por oficiais ingleses,
e avançam sobre o Recife, em Pernambuco, né, esses exércitos, e tomam a capital e prendem as principais lideranças. 16 desses caras vão ser fuzilados, inclusive o Frei Caneca, né, que era um religioso, frei, né, que era uma das principais lideranças. Isso lá no Nordeste. Ao mesmo tempo, lá no Sul, em 1825, nós temos a Guerra Cisplatina. O Uruguai decide se separar do Brasil e se juntar às Províncias Unidas do Prata. O que são essas Províncias Unidas do Prata? É o que hoje é a Argentina. Né? É o que hoje é a Argentina. O embrião do que seria a Argentina de hoje. O Buenos Aires apoia o Uruguai, né? E aí Brasil e Argentina, Brasil e as Províncias Unidas do Prata, entram em guerra. O Brasil termina perdendo essa guerra, né? Sistematicamente perdeu por conta até de um exército não preparado. O Rio Grande do Sul teve um papel muito fundamental nesse conflito, e o Uruguai se torna uma nação independente, né? Tu tem ali, eu deixei para vocês, o desembarque dos 33 orientais, que é um dos marcos da fundação do Estado uruguaio. Né? Vocês já foram para o Uruguai? Cara, vão para o Uruguai, é um lugar mágico, é um lugar muito bacana. E aí nós temos um quadro de quê? De crise no Império. Nós temos uma crise econômica, né, com gasto excessivo em campanhas militares no Sul, no Nordeste, decadência do Banco do Brasil, né, o Banco do Brasil termina quebrando, se reestrutura novamente, né, desvalorização da moeda e aumento dos preços dos produtos importados. Lembrem-se que o Brasil independente renova os acordos com a Inglaterra, por exemplo. Os tratados de 1810 são renovados pelo Brasil enquanto nação independente. E a gente continua importando tudo aquilo que é manufaturado. A indústria do Brasil é completamente nula nesse período, tá bom? Perda do apoio militar. A base do exército formada por membros dos setores mais populares, e o imperador vai cada vez mais caindo em descrédito. E aí nós temos uma outra situação, um outro fator que é muito, muito importante nesse período. Uma crise ética, uma crise moral. Dom Pedro era um mulherengo infatigável. O homem tinha várias amantes desde a sua adolescência e tal. E aí ele vai ter várias amantes, mas vai ter uma principal, Dona Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, que vai ser o grande amor da vida de Dom Pedro. Né? Ele vai se perder em amores por ela, eles vão trocar cartas, se chamando por apelidos até um tanto quanto libidinosos. Essas cartas são públicas, né? Tem vários livros escritos sobre a Marquesa de Santos, sobre Dom Pedro I, sobre a Imperatriz Leopoldina e o papel dela no meio dessa arenga toda aí de triângulo amoroso, né? E até sobre toda essa bagunça. Então, Dom Pedro se vê cada vez mais acuado e em 1831, 7 de abril de 1831, ele abdica da coroa. Não sou mais rei, vou embora para Portugal, né, voltarei para Portugal 11 anos depois do pai dele ter ido, né, e vou deixar meu filho como herdeiro da coroa, Dom Pedro II, depois, né, que ele só tinha 5 anos. Dom Pedro I vai embora para Portugal e deixa Dom Pedro II aqui com 5 anos para governar o Brasil. Claro que aí começa aquilo que a gente chama de período regencial, quando juntas de regentes, uma regência una de um só regente, uma regência trina de 3 regentes, vai ter o Padre Feijó, vão governar de fato a nação, enquanto Dom Pedro II ainda não tem condições de assumir o império, que eles vão dizer que ele vai ter essa condição plena com 14 anos. Se dá um golpe da maioridade, se declara Dom Pedro II maior de idade com apenas 14 anos. Mas por que Dom Pedro I vai para Portugal e não fica aqui? Porque lá em Portugal ele vai disputar, morre Dom João VI, ele vai disputar a coroa com seu irmão Dom Miguel, que era casado com uma sobrinha. Percebam aí as loucuras dessa eugenia, dessa endogamia nas famílias, endogamia dessas famílias nobres, né? Ele vai entrar
vai entrar em guerra com o irmão dele, vai ter uma guerra civil em Portugal, e Dom Pedro termina ganhando essa guerra, ganha de Dom Miguel, e é aclamado Dom Pedro IV de Portugal. Dom Pedro I no Brasil, Pedro IV de Portugal. No Brasil só não tinha tido nenhum Pedro, porque é o primeiro imperador. Portugal já tinha tido 3 Pedros antes, lá é Dom Pedro IV. Mas ele mal assume, ele morre em 1834 de tuberculose, tá bom? Gente, para hoje é só. Na próxima semana a gente vai fazer algumas atividades sobre esse período de independência, do primeiro reinado, tá? Mas para hoje a gente fica por aqui, tá bom? Tô com saudade de vocês, tô com saudade dessa bagunça toda, dessas carinhas sem vergonhas de vocês, tá bom? Sério, a gente sente muita falta de sala de aula, tá? Beijo para vocês, se cuidem e até lá. Tchau!